convidei mulheres que acreditam em si mesmas para dar seu depoimento pessoal, como forma de incentivar você a acreditar em si mesma. São mulheres que mudaram sua forma de pensar e de atuar e estão no processo de vencer os seus próprios desafios, como eu e você. Saiba que o maior desafio na nossa vida somos nós mesmos. Elas, como nós, estão lutando para vencer ansiedade, frustrações e estresse. Saiba que a luta é diária e todas estamos no mesmo processo. Não somos perfeitas, afinal, perfeição não existe. Meu nome é Jaqueline, sou psicóloga e te convido a assistir a primeira entrevista com a gente. O nosso tema de hoje é o desafio da mulher no período de teletrabalho. E a Andressa vai apresentar para a gente. Bem-vinda ao meu canal, Andressa. Obrigada, Jaque. Obrigada pelo convite, por participar dessa série. Acho que é super importante falar desses temas, né, de bem-estar. Ainda mais para nós que somos mulheres, que temos tantos desafios já na vida sem pandemia, né? Na vida agora com pandemia, muitos mais. Meu nome é Andressa, eu tenho 28 anos, eu trabalho na Nestlé, agora vivo aqui no Panamá, igual que a Jaque, já tenho 2 anos e meio morando aqui no Panamá e trabalho para a região de Centro-América. Então, meu trabalho aqui é viajar bastante, né? Viajo muito, basicamente 3 semanas por mês. Agora, na pandemia, isso foi uma coisa que mudou totalmente, porque eu nunca fiquei tanto na minha casa, né? Tô trabalhando de casa desde março, então mudou totalmente a vida mesmo. Então, o que mudou assim, Andresa? Qual a dica que você tem nesses dias, né, de trabalho, de conciliar o estresse do trabalho, né, a autoestima nesse período? Porque trabalhar em casa trabalha menos do que ou mais do que viajar. Como é que é isso assim? Então, quando começou a pandemia, né, em março, foi um período para mim bem difícil, porque eu tinha bastante projeto para entregar, bastante coisas assim que estavam finalizando ou que estava bem no ápice assim, né, do projeto. Então, para mim foi super frustrante ter que ficar em casa. Eu tive que cancelar um monte de viagem que eu já tinha planejada e até voo comprado, né? Acho que a gente começou a ficar em casa, faltava uma semana, inclusive, para uma viagem importante que eu tinha, porque esse ano também a gente atende Centro-América, né, aqui, mas também eu ia começar a viajar para o Caribe. E essa viagem, essa é a primeira para a gente conhecer, né, como funciona lá, o que a gente podia dar de suporte. Então, você imagina, desde março até agora, trabalhando com eles e a gente não conhece ninguém, assim, cara a cara. Não, né? Eu trabalho bastante, como eu sou engenheira de produção, eu trabalho com melhora de processos dentro da Nestlé. Então, eu viajo muito para as fábricas e dou muito apoio no piso de fábrica, né? Então, imagina eu dando apoio para uma fábrica que eu nem sei como é, né? É um pouco frustrante porque você se limita um pouco, você não consegue dar o apoio que geralmente dá, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que minha vida profissional sempre foi uma prioridade para mim, né? Eu sempre me importei muito com a minha carreira, tanto que vim para cá pelo trabalho, né? E para mim, quando eu não consigo dar o meu melhor, é muito frustrante. Eu nunca lidei bem, né, com a frustração, com a ansiedade, sempre foi um sofrimento para mim, mas na pandemia ficou muito pior, né? Então, também em casa, basicamente trabalhando com meu marido, né, porque ele também trabalhando em casa, então para mim, assim, foi bastante estressante, né? Mas aí o que eu fiz foi que eu comecei a ver que eu precisava de ajuda, porque como eu trabalho com o Caribe, com os outros países daqui, eu tenho 3 fusos horários de trabalho, né? O meu e mais 2 dos outros países. Então eu trabalhava às vezes desde 6 da manhã, desde 7 da manhã, né? Que em alguns países já era 8 da manhã, e ia até 8 da noite aqui, né? Que já é a hora que o pessoal já terminou de trabalhar, então já dava para eu trabalhar mais tranquilo. Então, eu estava fazendo muitas horas de trabalho no dia, né? Pelo menos 12.
Não que antes eu não fizesse, mas antes eu viajava, né? Você se mexe, Uhum. vai de um lado para o outro e tal. Então eu comecei a trabalhar muito assim, até 8 da noite, às vezes até 10 da noite, porque você tá em casa e não. E aqui no Panamá, né? Como a gente ficou trancado É. de verdade, sem poder sair, não tinha, digamos, muito o que fazer. Uhum. Eu morava em outro apartamento também que era bem menor. Então eu trabalhava, trabalhava e trabalhava, só fazia isso. Mas aí eu percebi que eu comecei a ficar com um cansaço que não era só psicológico, era um cansaço físico, mesmo que eu não me mexesse muito, né? Uhum. Porque acho que até por essa falta de caminhar realmente, assim, de ir no mercado e eu ficava cansada. Eu voltava do mercado assim, parecia que eu tinha passado o dia no shopping. Uau. Eu falei, nossa, alguma coisa está errada, né? Aí eu resolvi realmente pedir ajuda, né? Então eu comecei terapia. Também uma amiga minha, que você conhece já, que passou por um momento de maternidade muito difícil, que eu tive que acompanhar junto. E isso foi que foi 2 semanas antes de começar toda a pandemia e da gente ficar fechado. Então eu tava com muitos sentimentos, assim, muitas coisas que eu não conseguia dar conta, né? Uhum. Então eu comecei a terapia e junto com a terapia eu também comecei com essa cobrança de eu queria continuar trabalhando mesmo que eu estava trabalhando, só que em 8 horas, né? Ah, Queria fazer descansar. sua carga horária. Exato. Aí eu falei, nossa, como que eu posso me organizar melhor? Então eu comecei a terapia para poder ajudar com a parte de ansiedade, da frustração, né? E de todas essas coisas que eu queria ter controle e que a gente perdeu totalmente por causa da pandemia. E comecei a ler um livro também, que em português chama A Arte de Fazer Acontecer, que é Ah, do David Allen, e é muito legal, porque ele te ajuda a se organizar, né? Eu não terminei o livro ainda, porque ele vai te dando atividades, tarefas para você pôr em prática. Então eu legal. tô aprendendo ainda, mas já me ajudou muito, né? Porque ele fala assim que todas as pessoas que têm essa ansiedade de fazer as coisas, de querer entregar mais, etc., elas têm essa parte frustrante, né, da ansiedade, e que isso também é uma coisa que ocupa a nossa cabeça, e por isso a gente fica ansiosa, a gente fica o tempo todo pensando no que não, no que tem para fazer, né, e não no que a gente já fez. A gente nunca Verdade. reconhece o que a gente já fez, a gente só fica pensando no que tem para fazer. Então ele fala pra gente no livro, ele fala, Ah, trabalha com tudo como se fosse um projeto, né? Então isso eu acho que é uma das lições que eu peguei para minha vida. Então, tudo eu trabalho como se fosse um projeto, né? uhum. Escreve no papel, bota as etapas, as atividades, tudo que você tem que fazer e tira da cabeça. Organizei, né? Tenho minha pastinha do trabalho num aplicativo que eu uso no computador. Então, eu tenho a Uhum. parte do trabalho, anoto minhas reuniões, anoto as coisas que eu tenho que fazer, meus projetos. Também tenho um pessoal, né? Que eu Ah, comecei a organizar, assim, uma listinha de mercado, de coisas que eu lembro que tenho que fazer, concertos de casa, isso me tirava muito, assim, do foco. E coisas pessoais também para trabalhar na terapia, né? Coisas que às vezes a gente pensa, alguns pensamentos sabotadores e coisas, uhum. né, que a gente sempre tem que ir trabalhando, também vou anotando aí. Então agora eu anoto tudo e percebo que a minha cabeça consegue ficar muito mais livre e descansada, né? Porque senão você fica 24 horas aí trabalhando. Então eu Verdade. acho que foi, assim, esse livro me ajudou bastante. A Uhum. terapia, né, que agora eu continuo fazendo e mudou minha vida realmente. Eu não sabia que era tão poderoso, né, fazer terapia e ter alguém para você poder contar o que você está sentindo sem se sentir assim um ET, né? Você percebe que, na verdade, eu acho que eu percebi que eu era bem mais normal do que eu pensava. Uma dica para as É mulheres que estão excelente, aí com ansiedade, com muita coisa na cabeça, né? Se cuidar primeiro, né, Andresa? Como a claro. gente vai cuidar do outro, da profissão, sem cuidar da gente mesmo. Essa primeira entrevista está muito interessante, não é mesmo? No próximo vídeo, a Andresa vai nos contar os desafios que ela enfrenta no ambiente de trabalho e também vai nos dar a dica como ela concilia autoestima, família e trabalho. Continue assistindo esse vídeo com a gente.